Eu me chamo Paloma, sou a mãe da Alice, de 6 anos, e do Vicente, de 4 anos. Eu fui convidada pelas professoras que compõem o grupo Germinar a participar da série De Mãe para Mãe. Bom, há 11 anos eu fui diagnosticada com endometriose. E eu confesso que aos 26 anos, naquela época, eu não sabia que doença era essa. E a primeira informação que a gente tem quando vai pesquisar endometriose é que essa é uma doença que causa infertilidade. Para uma mulher que quer ser mãe, que deseja isso, saber que tem uma doença que vai impedi-la de se tornar mãe é desesperador. Eu fiquei muito triste na época, fiquei desesperançosa. E apesar de todo o tratamento, a gente sempre carrega o medo de algo acontecer. A endometriose, ela é uma doença que acomete 20% das mulheres. E para que a gente entenda essa doença, é importante lembrar que o útero é revestido por um tecido chamado de endométrio. E quem tem a endometriose, esse tecido cresce fora da cavidade uterina. Então, o endométrio pode crescer na tuba uterina, nos ovários, né? Ele pode cair na região pélvica e crescer na bexiga, no intestino. E isso causa muita dor, porque é uma doença inflamatória. E a cada ciclo menstrual, o endométrio cresce, se descama, e o mesmo acontece com o tecido que está alojado fora da cavidade uterina. Então, esse tecido vai crescendo, causando muita dor nas mulheres que sofrem de endometriose. Muitas mulheres não têm sintomas, o que complica ainda mais o diagnóstico. Eu era uma dessas mulheres. Eu não tenho sintomas de cólica muito forte, de impedimento de nenhum tipo de atividade durante meu período menstrual. E o meu diagnóstico foi feito em exame de rotina. Eu fiz numa consulta de rotina ao ginecologista, foi solicitado o exame de ultrassonografia transvaginal e foi identificado um nódulo na região uterina. Só com esse exame eu não tive o diagnóstico e como eu não tinha nenhum sintoma que associasse a endometriose, foi necessário realizar um exame de imagem mais específico. Então, eu realizei a ressonância magnética. E nesse exame foi identificado vários focos de endometriose no meu corpo. Hoje falando, parece tudo muito simples, mas me deixou com muito medo, porque o tratamento ele é cirúrgico e essa é uma doença que não tem cura. A cada ciclo menstrual, essa doença cresce fora do útero. E eu sofri a cirurgia, né? Eu precisei passar pela laparoscopia para retirada desses focos de endometriose que estavam alojados fora do útero. E eu me lembro que um dos locais que tinha foco de endométrio era no meu ovário esquerdo. E foi necessário a ressecção de um pedaço do meu ovário. E o que me deixou com muito mais medo e muito mais triste, né, achando que eu realmente não poderia vir a me tornar mãe. Depois da cirurgia, o tratamento continua, porque por mais que se retire os focos de endometriose, a doença não tem cura, então a cada ciclo menstrual existe a chance de novos focos aparecerem. Então eu tive que fazer um tratamento hormonal à base de progesterona e eu fiquei tomando hormônios por 3 anos consecutivos, até que chegou o momento em que eu decidi engravidar. E aí, conversando com o ginecologista, foi retirada o hormônio, eu tomava de forma oral, né? E 2 meses depois eu engravidei. Não é fácil falar isso, mas eu perdi o meu primeiro bebê. Eu tinha 8 semanas de gestação e eu sofri um abortamento espontâneo.
Na época não houve uma comprovação de que o abortamento estava associado ao meu caso de endometriose. E, na verdade, o que os médicos sempre falam é que é muito comum mulheres abortarem espontaneamente numa primeira gestação. Infelizmente foi o meu caso. E graças a Deus, 3 meses depois dessa minha primeira gestação, eu engravidei da Alice e tive uma gravidez normal, com nenhuma intercorrência. A Alice nasceu perfeita e logo depois, 2 anos e meio depois, nasceu o Vicente, também de forma perfeita, com nenhuma intercorrência durante a gestação. Eu, eu lembro que eu fiquei com muito medo, principalmente na gestação da Alice, porque eu tinha já sofrido um abortamento, então, né, eu já tinha aquele dogma dentro de mim de que eu tenho endometriose, sou uma pessoa que tenho dificuldades de engravidar, sou uma pessoa que posso sofrer um abortamento, que posso não vir a ser mãe. Então, foi uma gestação tranquila, mas com muito medo de perder novamente. E graças a Deus tudo ocorreu bem. A endometriose não tem cura, eu tenho essa doença, eu preciso acompanhar essa doença com o ginecologista. Atualmente, na verdade, desde o momento em que eu engravidei, eu não faço mais o tratamento hormonal, eu faço um acompanhamento ginecológico através de exames de imagem que vão avaliando surgimentos de novos focos, possíveis novos focos, e, e a doença está controlada. Eu confesso que nesse período de pandemia, desde 2020, eu estou, né, em ausência, né, com o ginecologista. Eu preciso voltar ao ginecologista para fazer esse acompanhamento e verificar se tudo continua controlado, se a doença não ressurgiu, porque por mais que você faça a cirurgia, por mais que você retire os focos, como eu falei, a cada ciclo menstrual, novos focos de endométrio podem se alojar fora do útero. Eu vim compartilhar essa minha experiência com vocês, porque eu acredito que muitas mulheres possam sofrer de endometriose e ter medo, né, de não poder engravidar, ter medo de sofrer um abortamento. E mesmo que isso aconteça, procure um médico. É possível sim se tornar mãe de forma natural, mesmo tendo endometriose.